Olá! Hoje eu tenho um recadinho bem rápido para dar, mas se você não quiser ouvir esse recadinho, tá tudo bem. Eu vou deixar na tela a marcação de tempo para você pular o vídeo para esse momento e continuar assistindo dali. Você ainda tá aqui? Que ótimo! Então eu queria dar um recadinho bem rápido. Dizer que ainda tem exemplares da segunda edição do meu livro, O Blues para Buda, e que dá para comprar pelo correio por esse endereço aqui, contatodoantídoto@gmail.com. Além disso, se você está ouvindo esse recadinho, talvez você seja uma pessoa que gosta bastante do canal. Bom, a gente tem uma campanha no Apoia-se, nesse endereço aqui, para as pessoas que querem e podem ajudar o canal com um dinheiro. Pode ser bem pouquinho, pode ser bastante, tem recompensas para as pessoas que ajudam e é bem importante para a gente. Dito isso, vamos para o que mais interessa, que é o vídeo de hoje. Grande parte dos sobrenomes de famílias vem de ocupações de ofícios que a família tinha no passado. Na grande maioria dos lugares e na grande maioria das épocas, era comum que os filhos seguissem o ofício dos pais. Geralmente eram agricultores, mas mesmo quando não eram, essa era a lógica. O seu pai era ferreiro, o seu avô era ferreiro, o seu bisavô e o seu tataravô também eram, e você era aprendiz de ferreiro desde pequeno. Esse sistema começou a se transformar cada vez mais rápido conforme se desenrolava a Revolução Industrial em vários países. Nesses países, grande parte dos alimentos e das matérias-primas vinham das colônias, enquanto as cidades precisavam de mais e mais mão de obra para as fábricas. Além disso, muitos produtos que eram feitos artesanalmente passaram a ser fabricados em larga escala, de forma que o produtor artesanal não conseguia mais produzir a um preço competitivo. Então, esses artesãos que abandonaram a profissão e os agricultores que abandonaram o campo foram, na maior parte das famílias, a primeira em muitas gerações a precisar aprender um ofício novo. Há 100 anos, quando a segunda Revolução Industrial já tinha acabado, 40% das pessoas dos Estados Unidos ainda trabalhavam com agricultura. Hoje são apenas 2%. David Autor, professor de economia do MIT, propõe o seguinte exercício. Imagina que a gente volta 100 anos no tempo e conversa com uma pessoa dos Estados Unidos de 1919. Chegando lá, a gente diz para a pessoa: olha só, 40% das pessoas do seu país trabalham hoje com agricultura. Daqui a 100 anos vão ser apenas 2%. Com que você acha que os 38% que sobraram vão trabalhar? Seria praticamente impossível que essa pessoa desse uma resposta certa. A maior parte das pessoas trabalha hoje com coisas que nem existiam há 100 anos. Reparos de computadores, vendas de acessórios para celular, aulas de zumba, web designer, motorista de Uber, criador de vídeos para o YouTube. Seria muito difícil que uma pessoa de 100 anos atrás conseguisse prever a existência dessas profissões. Acontece que, em relação ao futuro, nós de hoje em dia estamos na mesma condição. Segundo vários estudos, incluindo aí estudos do MIT e de Harvard, é muito provável que a maior parte dos empregos das próximas décadas sejam muito difíceis de se imaginar agora. A automação cresce a passos largos, a inteligência artificial, o acesso às tecnologias de comunicação e vários outros itens também. E é isso que torna tão difícil responder a seguinte pergunta. Se eu provavelmente vou trabalhar com algo que ainda nem existe, como é que eu posso me preparar para uma carreira que eu nem sei qual é? De acordo com a jornalista Farah Tideya, da Universidade de Nova York, as crianças de hoje provavelmente terão pelo menos 5 ou 6 carreiras ao longo da vida. Ninguém tem certeza disso, mas olhando os padrões com que as mudanças vêm acontecendo, tem vários grupos e vários estudiosos que tentam antecipar algumas das características dos trabalhos que a gente pode imaginar para o futuro. Por exemplo, algumas tarefas são mais fáceis de se automatizar com máquinas. Outras são extremamente dependentes da interação humana. Então esses empregos têm menos chance de ser apagados do mapa.
Alguns estudos são mais realistas e mais metódicos, outros são mais alarmistas e pouco rigorosos, com muito achismo. Mas as conclusões a que todos eles chegam têm várias similaridades. Quase todos apontam que as máquinas dificilmente vão dar conta de substituir algumas profissões. São profissões que envolvem esses 4 itens. Trabalhos não repetitivos, porque as máquinas são ótimas em fazer coisas repetitivas. Trabalhos que precisam de inteligência emocional e de sociabilidade. Trabalhos que precisam de senso crítico apurado. E trabalhos que envolvem resolução de problemas em situações complexas. Como é muito difícil saber especificamente quais vão ser esses trabalhos, quanto tempo eles vão durar, é muito razoável pensar que a melhor forma de se preparar para eles é desenvolvendo as habilidades que vão ser necessárias para esses trabalhos. Essas habilidades geralmente não são muito específicas. Elas são o que se convencionou chamar de soft skills. Surpreendentemente, esse termo tem origem em documentos secretos do exército americano, que criou uma divisão entre soft skills e hard skills ao longo das décadas de reuniões de programas de treinamento, quando eles estavam buscando as melhores formas de treinar engenheiros para as Forças Armadas. As habilidades duras, as hard skills, são mais técnicas, específicas, metódicas e mais fáceis de se quantificar. Alguns exemplos são a habilidade de se usar um software específico, de se operar uma máquina específica ou de falar uma língua específica. As habilidades maleáveis, as soft skills, são mais abrangentes e mais difíceis de se quantificar e elas dependem menos de conhecimentos específicos. Alguns exemplos são o trabalho em equipe, raciocínio lógico, solução de problemas, empatia e por aí vai. Esses 2 tipos de habilidades são muito importantes, mas as nossas formações acadêmicas, profissionais e técnicas têm privilegiado muito as habilidades duras. Ao mesmo tempo, as mudanças rápidas de tecnologia têm feito com que muitas dessas habilidades fiquem obsoletas muito rapidamente. Imagina, por exemplo, a habilidade de se usar um mimeógrafo para fazer cópias. Ou a habilidade de um atendente de videolocadoras de identificar se um filme estava ou não rebobinado só de olhar para a fita. Essas habilidades se tornaram obsoletas. John Seely Brown e Douglas Thomas, 2 pesquisadores que criaram pesquisas interdisciplinares bem conhecidas, argumentam que em cerca de 5 anos, metade das hard skills fica obsoleta. Imagina que, se você passar 5 anos fazendo uma universidade, tem uma grande chance de que metade do que você aprendeu no primeiro ano já vai estar ultrapassado quando você se formar. A lógica das soft skills é totalmente diferente. Apesar de serem mais difíceis de se aprender, mais difíceis de se desenvolver, elas duram muito mais. Se a pessoa que operava um mimeógrafo aprendeu a organizar bem todas as folhas, a se comunicar bem com seus colegas de trabalho, a organização e a comunicação ainda vão ser muito importantes hoje em dia. Se a pessoa que atendia na videolocadora tinha muito conhecimento sobre vendas, sobre como se comunicar com os clientes, essas habilidades maleáveis ainda podem ser utilizadas em vários outros empregos. É mais fácil a gente prever como o futuro não vai ser do que como o futuro vai ser. O que pertence aos próximos anos é um mistério, mas provavelmente não vai envolver aprender algumas habilidades muito específicas e ficar aplicando elas pelo resto da vida, como fizeram boa parte dos nossos ancestrais. A ideia de fazer um curso por alguns anos e passar o resto da vida sem estudar está guardada ali no canto junto com o mimeógrafo e o rebobinador de fitas VHS. Se você gosta de aprender, eu tenho boas notícias. Se você não gosta de aprender, é melhor aprender a aprender.
Tá bom. Você sabe o que aconteceu com os meus pais? Parece que eles sofreram uma lavagem cerebral. Existe um antídoto que pode fazer com que seus pais virem pessoas legais outra vez. E eu sei como conseguir. Sério? Não.